Bora falar de futebol? Bora falar desse Palmeiras que empata com o São Lourenço, mas deixa outra vez a impressão do seguinte: quando entra para segurar jogo, para amarrar jogo, para esfriar jogo, é uma equipe que não consegue o seu objetivo. Quando entra para atacar, quando entra para botar seu adversário para trás, quando entra para competir e ter o controle do jogo para si, é uma equipe muito mais eficiente. E aí a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de Palmeiras 1, São Lourenço 1, jogo que aconteceu na Argentina, estreia da Copa Libertadores da América, e claro que eu vou falar sobre outros temas também, escalação, performance, enfim, muita coisa. E óbvio que eu vou querer seu comentário aqui embaixo depois, beleza? Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo minhas análises e meus vídeos sobre o clube nas minhas redes sociais. E acho que estou começando a ficar gripado pela minha voz e pela garganta raspando. Que maravilha, né? Mas vamos embora que tem muito vídeo para falar. Primeiro ponto. Essa escalação que Abel escolheu entre os reservas não seria a escalação que eu utilizaria. Acho que tem algumas insistências aí complicadas que dá para se analisar. Para começar, Breno Lopes, nem por fora nem por dentro. Não tem funcionado. E aí, a compreensão em relação à utilização do Breno, e a gente tem que entender o que o técnico quer, a gente não precisa necessariamente concordar. A gente não precisa necessariamente concordar, como eu disse. Mas a gente tem que entender o que o técnico pensa. Creio eu, o Breno foi escolhido porque consegue colocar mais casca num jogo com mais de 45 mil pessoas numa estreia de Libertadores do que as outras opções mais talentosas que ele tinha no banco. E também consegue colocar com a sua casca e com a sua experiência mais a favor do time defensivamente sem bola. Concordo com isso? Acho que não. Acho que não pode ser. Acho que não. Eu não concordo. Né? Você pode trazer sua opinião aqui embaixo. A equipe do Palmeiras deve e precisa desenvolver os seus talentos. Principalmente quando as peças que estão em tese na frente não estão dando o resultado que se espera. Quando a gente olha para o Lázaro por dentro, é outro ponto que acaba me pegando. O Lázaro disse quando chegou, é bem verdade, que poderia fazer as 4 funções da frente, centroavante, os 2 lados, jogar por trás do atacante, mas não é dele. A grande sacada do Lázaro é o drible, é o mano a mano, colocá-lo por dentro é matar o que ele tem de maior potencial. E aí o Palmeiras passou a ser um time pouquíssimo criativo porque os 2 caras que estavam por dentro, com a responsabilidade de tentar criar ali mais próximos do gol, eram Breno Lopes e Lázaro. Então, naturalmente, a equipe não tinha um 10, não tinha um jogador de criação de fato, e o Palmeiras não teve tanta marcação nesse primeiro tempo, porque o Palmeiras não tinha um 5. O Palmeiras atuou com Menino e Rios, formando a dupla de volantes, e a gente pode claramente colocar aqui que os 2 são camisas 8. Os 2 são volantes que gostam de chegar. Nenhum dos 2 são volantes característicos pela marcação, por guardar posição, por ser aquele cara que defensivamente é um para-brisa, limpa qualquer lado do campo se todo mundo subir. Nenhum dos 2. Então o Palmeiras não foi criativo no primeiro tempo, porque não tinha jogadores para isso. E o Palmeiras também não foi combativo no primeiro tempo, e por isso o São Lourenço conseguiu jogar mais do que deveria e poderia inclusive ter matado o jogo, não fosse a boa atuação do goleiro Lomba. Foi muito bem, o Lomba parecia estar em completo ritmo de jogo, embora atue muito pouco, e como foi bem o Lomba na partida. É fato que o Palmeiras, como eu disse, seja com o time titular, seja com o time reserva, seja com o time mesclado, o Palmeiras, quando entra para segurar jogo, não consegue. E foi o que aconteceu. O São Lourenço, nos primeiros 15 minutos, claro, estava estudando o jogo. O Palmeiras também estudando o jogo. Depois que o São Lourenço entendeu o que o Palmeiras tinha a oferecer, que era pouco em termos de perigo, foi para dentro, conseguiu colocar o Lomba para trabalhar. Quase fez o gol numa finalização de fora da grande área. Fez o gol numa bola parada. Depois quase fez o gol no contra-ataque de novo. Fez o Lomba trabalhar de novo. E no fim das contas o Palmeiras acorda e passa a ser competitivo com os mesmos jogadores. Porque aí percebe que se não colocar o adversário para trás, se não passar a se impor, não vai conseguir controlar o jogo.
E o próprio São Lourenço baixa um pouco a guarda também, e por isso não consegue atacar tanto nos últimos 10 minutos do primeiro tempo. Administra porque não dá para você colocar todo o ritmo o tempo todo, como o São Lourenço colocou. E aí o Palmeiras consegue criar um pouco mais, consegue ganhar um pouco mais as divididas, ainda que não todas, ainda que não com todo o combate, não conseguindo se impor de fato, ainda vendo o São Lourenço conseguir esconder um pouco a bola. Mas aí o Palmeiras tem uma chance com o Rony numa bicicleta, tem uma chance com o Lázaro batendo fraco numa ajeitada do Rony, num cruzamento que vem da direita, e tem uma chance também com o menino batendo de fora da área, mas ainda pouco, perto do que é um Palmeiras quando quer atacar e quando quer machucar o adversário. Na segunda etapa a história muda, e muda principalmente quando o time consegue... O time consegue não, né? Quando o Abel faz as mudanças, o time consegue se sentir mais à vontade para combater. Veja só, ele tira o Vanderlan de campo, coloca o Piquerez, tira o Caio Paulista de campo, coloca o Flaco Lopes, na sequência tira o Breno Lopes de campo, coloca o Luiz Guilherme, tira o menino e coloca o Aníbal. Fragoso, você falou muito rápido das alterações, o que elas significam? Bom, para começar, a primeira alteração, Piquerez no Vanderlan. A gente está falando de um lateral esquerdo que tem capacidade e mais experiência de fazer tanto a parte defensiva quanto a parte ofensiva. O Vanderlan claramente não se sente bem com a parte defensiva do jogo. O Caio Paulista não estava bem, e ele coloca o Flaco Lopes, com isso ele desloca o Lázaro para o lado. E aí ele coloca o Lázaro onde mais se sente à vontade. Então veja só, ele tira o Vanderlan, que não estava à vontade na posição em que jogava, e coloca o Piquerez, que se sente à vontade naquela posição. O Caio Paulista sai do time, entra o Flaco Lopes para jogar por dentro, passa a ter uma dupla de ataque, o Palmeiras tinha só o Rony mais à frente, e o Lázaro, que gosta de jogar aberto, passa a jogar aberto. Pronto, já é uma engrenagem que começa a subir de perigo para o São Lourenço. E aí, quando você tira o Breno da equipe, que não estava funcionando por dentro, e coloca o Luiz Guilherme, que já é um tipo muito físico, já é um jogador que com a idade que tem está muito acima da média fisicamente para aguentar pancada, para aguentar jogador colado nele na marcação, e mostrou isso porque ou ele sofria falta ou ele passava, muito diferente do Breno, e ele reforça o meio-campo com o Aníbal. Ele tira um 8, que é o menino, e coloca um Aníbal, que é um 5, que tem capacidade para distribuir jogo. Mas ele não perde na pegada e melhora os jogadores, ou melhor, ele melhora as funções que ele tinha em campo. E o Palmeiras passa a fluir muito mais. É o Palmeiras que ao longo do segundo tempo tem 5 chances claras de gol a partir dessas mudanças. 5 chances claras de gol a partir dos 60 minutos. O jogo vai até 95. Em 35 minutos, com o São Lourenço matando o tempo, fazendo cera, bola sumindo, provavelmente deve ter tido nesses 35 minutos 15 de bola rolando. O Palmeiras teve 5 chances de gol. Claras. Chance de gol criada pela direita, 2 chances de gol em bola parada, 2 chances de gol criadas por dentro. Então teve chance de gol criada por fora, por dentro e na bola parada. E eu vou trazer para vocês as chances de gol para deixar muito claro, para você ter uma ideia. Garcia fazendo boa jogada pela direita, cruzando para o Flaco, que ajeita para o Rony. Veja só, 2 atacantes para chegar, o Flaco ajeita e o Rony perde o gol. Mas a jogada foi criada. O Rony sofre a falta, vem nessa falta a cobrança do Piquerez na cabeça do Gustavo Gomes. Piquerez cruzando, Gustavo Gomes perde o gol. Bola parada. Aos 75 minutos de jogo, o Rios consegue achar num raro passe que o Rios acertou, para mim o pior jogo do Rios, não acertou praticamente nada que fez, nem na marcação, nem na construção. O Rios acha o Rony livre, e o Rony não domina, ficaria cara a cara com o goleiro, perde a oportunidade. O Luiz Guilherme sofre uma falta na entrada da área, e o Piquerez vai lá e coloca a bola na rede. E ainda tem uma construção por dentro do Luiz Guilherme, que antes de sofrer a falta consegue achar o Flaco, e o Flaco faz a jogada para finalização, que tem uma grande defesa além da bola tocando na trave. Jogada por fora, jogada por dentro, jogada sofrendo falta para gerar bola parada. Veja só como é um Palmeiras muito mais competitivo, muito mais combativo, jogando no campo de ataque, e tanto jogava no campo de ataque que o São Lourenço teve a chance de fazer o segundo gol em 2 contra-ataques, em que o time estava bastante exposto. E tanto o Barreiro quanto o Eraso perderam as oportunidades. E o Palmeiras não perdoou, conseguiu colocar a bola na rede e quase virou o jogo, inclusive.
Recadinho importante para você que chegou até aqui nesse vídeo, tá? E bem curto. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, clica aqui. Você está gostando do conteúdo? Tem muito conteúdo assim praticamente todos os dias. Então, se inscreve aqui. Show? Faz isso agora, que eu parei o vídeo só para te convidar para fazer isso se você ainda não fez. Agora vamos voltar para o tema do vídeo. Então foi um Palmeiras que, quando precisou atacar, quando sentiu que era para imprimir ritmo e os jogadores foram colocados nas suas funções habituais, pegou o São Lourenço, que faz uma temporada horrível, e praticamente sufocou, colocou nas cordas. Repito, as alterações acontecem aos 60 minutos. O jogo é até 95. O Palmeiras, em 35 minutos de jogo, cerca de 15 minutos de bola rolando, o Palmeiras tem 5 chances claras de gol. Poderia ter virado. E poderia ter perdido o jogo também, claro, porque se expôs, correu esse risco, precisou correr o risco e o São Lourenço não aproveitou. Mas quando você vê um Palmeiras sem querer esfriar o jogo, sem querer amarrar o jogo e com os jogadores cumprindo as suas funções mais habituais, digamos, o Palmeiras foi muito superior, mesmo sem 7 titulares. Muito superior ao São Lourenço. E aí muita gente pode se perguntar agora, bom, Fragoso, 1-1, poderia ter vencido, mas poderia ter perdido, 1 ponto fora de casa, poupou 7 titulares, resultado foi bom, pensando na final? Não tem dúvida de que o resultado foi bom. Não tem dúvida. Analisei o jogo, agora analisar o resultado. O Palmeiras vai até a Argentina, coloca um time mesclado, reserva, vai mexendo nas peças ao longo do jogo, empata, não perde e tem os seus principais jogadores descansados para uma decisão muito importante para o clube. Pode gerar um tricampeonato histórico que não acontece há 90 anos e impede que a equipe rival, o Santos, num ano de Série B, levante a taça do Paulistão dentro do Allianz Parque. Então, não tem dúvida de que a estratégia ela se fez valer, deu resultado na Argentina, mas é bom destacar que tem alguns erros aí, como eu disse, na escalação inicial, nas questões de funções de jogadores que não estavam exatamente onde são mais potencializados, e essas coisas já foram faladas no vídeo. Então, para mim, o Palmeiras foi mal escalado no começo, poderia ter sido melhor escalado. Depois, com as mudanças, a equipe consegue melhorar e mais do que isso, cabeça. Quando o time entra para segurar o jogo, para amarrar um jogo, para esfriar um confronto, não cria perigo. Foi assim contra o Santos. Quando toma um gol e percebe que não tem outra forma a não ser pegar o controle do jogo, ser competitivo, partir para cima, sufocar o adversário, assim como foi contra o Santos, fez o João Paulo trabalhar. Contra o São Lourenço teve 5 chances claras de gol, empatou, poderia ter virado. Contra o Santos poderia ter empatado também, apesar da performance não ter sido boa. Então veja só como é engraçado, né? Time titular e time reserva, e em um momento mesclado. Mas é impressionante como se repete a cena. Quando é para amarrar jogo, quando é para esfriar adversário, não é eficiente. Quando é para jogar, competir, chegar, se impor, colocar a gente no campo de ataque, fazer o adversário se sentir machucado, o Palmeiras vai e melhora muito a sua performance. Dito isso, já 13 minutos de vídeo, é claro que eu convido você a deixar o seu comentário aqui embaixo. Para mim o resultado é muito bom, a estratégia bem executada em relação a poupar titulares pensando na final, e o Palmeiras foi buscar, depois que os jogadores entraram nas posições mais confortáveis e habituais, um resultado que poderia ter sido ainda melhor, é bem verdade. Quero a sua opinião aqui embaixo, claro, quero que você comente também o que achou de todas as escolhas do Abel, a estratégia, as mudanças, a escalação e também as atuações, evidentemente. E o que mais você quiser comentar, fica super à vontade aqui embaixo, em alto nível sempre. Combinado? Valeu demais, inscreva-se no canal, deixe o seu like, comentário aqui embaixo, se quiser ser membro eu vou ficar muito contente e bora falar de futebol.